é o terceiro episódio do podcast Fala Coruja e nessa edição nós estamos aqui em São Paulo para conversar com você sobre leitura, escrita, livros e o poder da palavra hoje. Temos um convidado muito especial que é o Lucas Naves, que fala bastante sobre esse assunto, né, o poder da linguagem e da palavra, e o tema de hoje é justamente isso, o poder da escrita e da leitura na realização dos propósitos. Então vou deixar o Lucas se apresentar, que ele vai se apresentar muito melhor do que eu, embora eu admire muito já o seu trabalho há bastante tempo. Muito obrigado, Rafaela. É um prazer estar aqui falando com a sua audiência, principalmente sobre um tema tão interessante, né? Sobre a leitura, né? Sobre a literatura de forma geral, quanto isso transforma. Eu, como neurolinguista, sou um apaixonado pela linguagem, porque a linguagem, ela reedifica o cérebro, ela gera neuroplasticidade, ela transforma o cérebro. Isso é científico, inclusive, né? Bom, eu sou Lucas Naves, eu sou escritor de 6 obras pela editora Perencim. Sou neurocientista, sou professor de hipnose clínica, de programação neurolinguística. E hoje meu trabalho basicamente é treinar pessoas, tanto nessas áreas para se capacitarem, para ajudarem outras pessoas ou para se tratarem também, pois eu ensino técnicas terapêuticas de autorreprogramação, de autocontrole emocional, dentro dessa linha. Muito bom, então com certeza é a pessoa ideal para conversar aqui sobre esse assunto que é a linguagem. Eu Uhum, particularmente sou apaixonada por linguagem desde de não entender completamente o poder da linguagem, uhum, me conectando com essas técnicas através até dos meus próprios autores. Então desde ali dos 9 anos, dos 16 eu já era apaixonada pela linguagem, e essa uhum. paixão me fez criar a minha editora, que hoje é o maior paixão da minha vida, Uhum. além do lado profissional, com certeza. Então, acredito que esse bate-papo vai agregar bastante para quem estiver ouvindo, principalmente para quem gosta da linguagem e quer aprender como utilizar ela melhor ainda no seu dia a dia para atingir propósitos, não é? Eu acho que seria interessante até conversamos um pouquinho antes sobre isso, né, sobre a coruja, seria uma boa forma de começarmos, já Uhum, que o podcast é Fala Coruja, eh, por muitos significados, principalmente sobre a sabedoria, o uhum. observar de longe o que nem sempre todo mundo vê, todos esses pontos que a coruja já traz de uma forma mística, mas também educacional, que ela é símbolo da Sim, educação em vários aspectos. Então, acho que seria legal você também pontuar que você tem um livro sobre os arquétipos sim, tenho ele aqui. e o que que a coruja significa para você. Perfeito. E olha, inclusive, quero te parabenizar porque hoje existe um trabalho até de consultoria arquetípica. Tem muitas empresas que têm um bom projeto, uma boa administração, mas que por algum motivo não decolam. E a gente descobre que ela está debaixo do arquétipo errado, vamos dizer assim, né? Então, outro dia eu entrei em uma padaria que estava às mínguas, assim, né? E lá dentro dessa padaria existia um símbolo de um elefante muito grande atrás dos pães, assim, muito gordo. E o elefante, ele é um bom arquétipo para algumas outras coisas, mas não para dentro de uma padaria, né? E tanto que ele é muito sagrado lá na Índia e tudo mais, né? Um animal de boa memória, força, longevidade, mas não necessariamente para associar, porque um elefante gordo, lento, então aquilo não representava o objetivo da padaria. E o seu já desde o início, não sei se você já tinha esse conhecimento, mas a coruja ela representa muito, né, a questão da leitura, a observadora, né, um símbolo de livrarias, né, a gente tem o termo até mamãe coruja, então a coruja é uma observadora, uma cuidadora, uma observadora, então tem tudo a ver. E aqui eu falo da coruja também, eu falo de outros arquétipos, mas esse meu livro aqui, Arquétipos na Prática, como influenciar positivamente o mercado, as pessoas e as vendas, ele não é um livro de consulta sobre qual o melhor ou pior arquétipo, porque isso é muito subjetivo. Tem arquétipo que pode ser bom para uma pessoa e ruim para outra, depende do que você quer transmitir de informação, não é mesmo? Mas aqui é qual arquétipo você está vivendo, porque nós também representamos arquétipos. Então, como saber se eu estou vivendo e se eu estou transmitindo aquilo que eu realmente sou?
Tem pessoas que falam assim: "Nossa, as pessoas pensam que eu sou tímido, mas eu não sou". Mas talvez ela esteja transmitindo esse arquétipo, certo? Mesmo que ela Inconsciente. não seja, inconscientemente. Tem gente que: "Nossa, ninguém quer fechar um negócio comigo, não tem credibilidade". Tá faltando o arquétipo da credibilidade. Talvez seja uma pessoa honesta, mas não tenha aquela forma de transmitir. Isso tem a ver com a forma como ela se veste, como ela se porta, como ela fala, no que ela acredita e tudo mais. Então, aqui eu falo sobre como você descobrir, né, qual arquétipo você está vivendo, né, mostrar pro pessoal aí, ó. E pode ser nessa câmera aqui, né? Isso, muito bem. E aqui eu falo, né, como influenciar positivamente, porque arquétipos é uma arma poderosa, então eu sempre falo, use positivamente para você influenciar tanto o mercado, quanto as pessoas, quanto as vendas, porque sim, o arquétipo faz vender. Tanto que no nosso mercado de players e de marketing digital, obviamente eu não vou citar nomes aqui, mas é comum você às vezes ver players que têm um conteúdo ruim, ruim mesmo, ou muito fraco, e que arrebenta de vender. Mas é uma pessoa muitas vezes que ela ostenta uma vida, ela transmite uma se uma falsa realidade de família feliz ou de mundo dos sonhos, de ostentação financeira, e independente do conteúdo que ela tem ou não, a pessoa carente que está ali assistindo, ela fala: "Meu, eu quero ter essa vida também". E ela Isso. acaba investindo, comprando aquele produto por isso. Então não, nem sempre o melhor produto é o que mais vende, porque ele talvez não tenha o melhor arquétipo, Uhum. certo? Muito bom. Então, é importante a gente falar também o que são os arquétipos, porque muita gente não sabe o que é. Pensa que é só animal, mas não, Uhum. é muito mais do que isso. O arquétipo, eles são imagens primordiais, como dizia Platão, né? São as imagens primárias de tudo. Nós pensamos que quando Deus criou a Terra, ele já tinha em si a potencialidade de todos os símbolos e arquétipos. Então, o arquétipo, ele é a expressão primária daquilo que vai ser feito, certo? Então, se eu falar assim, arquétipo do esportista, é um arquétipo. E faz sentido que dentro desse arquétipo do esportista, esse arquétipo tem uma energia de disciplina, uma energia de preparo físico, né, de foco, porque são características de um bom esportista, independente da área de esporte. Então, é a energia perfeita do esportista, Uhum. entende? Então, o arquétipo ele pode ser um símbolo, ele pode ser uma cor, ele pode ser uma logo de uma empresa. Tudo isso é arquétipo, não só animais. E pode ser também personalidades de sucesso. Por exemplo, Albert Einstein. Ele é um arquétipo de genialidade. Uhum. Ele já virou um símbolo, não é mesmo? É uma mensagem inconsciente. Isso, e subliminar, Uhum. porque até mesmo o bom arquétipo não é aquele que está escancarado, porque aquele que está escancarado, a mente consciente, ela detecta ele. Uhum. E aí ela levanta os seus crivos, né, ela levanta ali as suas dúvidas, mas é aquele que consegue influenciar perifericamente, indiretamente. É aquilo que você não sabe por quê, mas você já está agindo de acordo com aquele arquétipo, porque você já foi influenciado, né. Isso é muito Você interessante. veja que tem empresas que só a logo vale milhões de dólares, só a logo que foi colocada ali, né. Você vai ver arquétipo a logo da Brooksfield, ele que tem o Lacoste, que tem aquele jacarezinho, BMW, McDonald's, Coca-Cola. Só o arquétipo da logo daquilo já vale milhões. Isso faz um branding gigantesco. Então é muito importante conhecer, isso chama consultoria arquetípica, nós fazemos no instituto também, que aí a gente vai mensurar como é que está o seu negócio. Não, Lucas, eu quero saber do meu casamento. Dá para saber também? Dá. Tem arquétipo que está destruindo o casamento. E aí tem que ser visto isso. Tem gente também que quer um arquétipo que às vezes ela não precisa de ter, ela já tem muito daquilo e acaba dobrando e fica pior. Então, assim, ó, é um negócio muito inteligente, mas também que tem que ser feito com cuidado, porque Uhum. pode passar do ponto, pode sobrar também. E aí pode dar um impacto negativo. E é muito bom tornar essas coisas inconscientes conscientes com essa consultoria, por exemplo. Sim. Eh, Começamos citando o caso da coruja, que no meu caso é muito especial. Você falou sobre o subliminar. Por exemplo, no começo da criação da editora e de toda a ideia que eu tive,
ela se chamava Perencim Produções, então são 2 pesos espelhados. A Uhum. maioria das pessoas não se apercebe disso quando vê o símbolo, Sim, mas hoje em dia já se tornou por isso que o podcast Fala Coruja, a coruja se tornou eu me tornei a coruja e as sim. pessoas não encontram mais o limite disso, onde eu Uhum. começo e onde a coruja onde eu termino e a coruja começa. Então, achei interessante o que você falou sobre as características. Uhum. Então, quais são as características que nós adotamos na nossa vida para o arquétipo que nos rege? Isso Hum. tudo é linguagem, que é um Sim. pouquinho sobre livros, um pouco sobre tudo isso que nós estamos falando. As pessoas têm a ideia de que nós usamos a linguagem para representar a realidade, mas é o Sim. invertido. Nós usamos a linguagem para criar a realidade. Uhum. Se 2 pessoas olham para o mesmo quadro, elas veem a realidade da mesma forma. A realidade palpável é uma só. Uhum. Mas o que elas vão descrever para uma terceira pessoa é completamente distinto. Sim. Então, essas 2 pessoas vendo o mesmo quadro, que é uma mesma realidade, criaram 2 realidades muito diferentes para um terceiro que não viu. É verdade. Então, eu acho que essa é uma prova muito clara do poder da linguagem na nossa vida. E acho também que é muito o que você traz dentro da programação neurolinguística, Sim. que são essas crenças inconscientes, coisas que vêm de gerações, que as pessoas não percebem, e de tanto se tornar repetitivo, se torna habitual. Sim. Então, da mesma forma que um arquétipo pode reger um símbolo no arquétipo, as palavras, a gente pode até fazer essa brincadeira, né? Como se as palavras fossem arquétipos também. Porque algumas palavras e algumas frases, elas são tão submersas no Sim. inconsciente das pessoas Sim. que elas não percebem o quanto que influenciam. É fácil você perceber um pensamento automático. Por exemplo, reclamar. Hoje em dia tá tão habitual essa Sim. palavra. Reclamar, reclamar de novo. Se você pedir isso de novo para sua vida, tem muitas Uhum. pessoas falando sobre isso e que já entenderam o significado de reclamar. Então, se você reclama, lógico que você tem um pensamento automático de, nossa, vou parar de reclamar. Sim. Mas e aqueles pensamentos que não são automáticos? Porque você não pensa, não chega aqui. E eu acho que a programação linguística, ela pode ajudar nisso, não Sim, é? inclusive na programação neurolinguística, a gente tem um modelo que eu até explico aqui no livro de programação neurolinguística, também pela Perencim, que chama Caixa Preta da PNL, The Black Box. E a Black Box da PNL, ela fala justamente isso, que... Então imagina assim, né, que nós recebemos o tempo todo inputs desta realidade, né? Nós vemos, ouvimos e sentimos, por isso que sabemos que estamos aqui. Então, vamos supor que 2 irmãos gêmeos, eles recebem o mesmo input. Eles nascem filhos dos mesmos pais, os pais vestem a mesma roupinha, penteiam o cabelo pro mesmo lado, estudam na mesma escola, mas um vai desenvolver uma personalidade e o outro vai desenvolver outra personalidade. Como pode? O estímulo é o mesmo, porque esses inputs que vão entrar no cérebro vão produzir uma série de reações químicas específicas, né? E eles vão formar mapas através das nominalizações que eles dão à realidade, dos significados que eles atribuem. Aí a importância de atribuição de significados. Então, um pode falar assim, nossa, adorei essa ideia, e o outro pode achar assim, não, péssimo isso daqui. Isso vai gerar outputs. Então, a gente tem inputs, a gente tem a caixa preta e a gente tem outputs. Os outputs são os meus comportamentos, que eles são subprodutos do que eu recebi de input. Por isso que a gente não pode falar, generalizar. A pessoa que nasce na favela, ela tem tendência a fazer crime? Não. De quem você está falando especificamente? Né? A maioria das pessoas que eu conheci que vieram de lá não fazem isso, são trabalhadores, mas existem exceções? Existem. Mas por que se lá tem um bandido, por que todo mundo não é bandido? Não, porque cada um tem uma constituição única e complexa, então tem muitas variáveis aí. E aí tá nessa atribuição de significados, que aí vão modular o nosso comportamento. O que a PNL faz? Ela propõe o estudo sobre o mapa
sobre a subjetividade humana, ela estuda o subjetivo, e a partir do momento que a pessoa quer mudar um significado e um comportamento, ela pode usar técnicas de PNL para reorganizar a forma dela perceber a realidade e dela conversar com essa realidade. Por isso é muito importante, não é porque você foi de um jeito até aqui, sei lá, você tem uma crença limitadora ali assim, ó, nossa, fazer dinheiro é muito difícil. Quem ganha dinheiro só pode ter feito falcatrua. Uhum. Isso é uma crença. Essa crença pode ser cancelada porque nós estamos respondendo às nossas experiências e não à realidade em si. Uma mulher que fala assim: ah, homem não presta, eu já tive 3 namorados e só arrumo tranqueira. E talvez ela tenha tido mesmo 3 que não deram certo, mas todo homem é assim? Não. Ela está respondendo à sua própria experiência e está generalizando isso como a realidade. Uhum. É complexo, a mente ela é muito complexa, mas ela vai gerando padrões e ela vai criando noções de certo e errado que pode ir limitando ela cada vez mais se ela não fizer uma atualização de vez em quando desse sistema de crenças. Eu acho ótima essa frase que você falou sobre generalização, porque existe uma frase que ela é engraçada, mas ela é boa para entender isso, que ela fala que toda generalização é burra, inclusive Uhum. essa. Então, assim, uma vez meu pai me perguntou, a gente estava conversando normalmente, assim, jantando, e ele falou: "Mas tudo que eu te perguntar, a sua resposta vai ser talvez?" Aí eu falei: "Não, para tudo, mas a maioria talvez." Porque realmente, quando nós temos muita certeza de algo, é porque tem algo muito forte instalado dentro de nós que responde Uhum. antes de nós mesmos. Exato. Quando a gente abre a porta do talvez, um universo de possibilidades existem. E Sim. talvez seja esse universo que a gente precisava se Uhum. conectar e encontrar respostas. Então, se uma pessoa passa igual você falou sobre a mulher, ou sobre a pessoa que tem essa crença do dinheiro ou dos homens, se ela vive repetindo esse padrão, ela também vai atrair esse padrão. Com certeza. Você tem um livro também, Visualizar, Sentir e Agir, que é isso, você visualiza uma coisa ruim, você vai sentir aquilo e você vai agir sempre naquela mesma Sim. bolha, não é? Você vai responder por aquilo. Eu faço até uma brincadeira, nos cursos, eu tenho muita aluna mulher, né? Hoje 80% do público é mulher. E tem mulher que, poxa, quer ter filho, quer ter família e não tem um companheiro. E ela fala assim: nossa, professor, como é que faz assim para eu atrair um homem? Eu peço tanto a Deus, me manda um homem. Aí eu tava brincando, né? Imagina só o universo ouvindo, né? O Deus ouvindo. E ela falando: eu quero um homem. E aí o universo responde assim: homem? Temos, né? Tô mandando. Tô mandando um aí para você, né? Poxa, eu queria tanto um carro. Carro também temos. Tô te mandando aí um carrão pra você, ó. Imagina o carro, né? Aí quando a mulher é mais específica, então, não, eu quero um homem bonito, alto, educado, bem apessoado, que ganhe dinheiro. Opa, e o algoritmo vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Que nem quando a gente faz tráfego pago na internet. Você pode botar um público aberto, mas se você quer um público muito específico, o pixel ali, o algoritmo vai ter que trabalhar um pouco mais, vai ficar mais cara a campanha, né? Então, é o nível de Muito boa exigência. analogia. Aí eu também falo assim, ó, e cuidado também para não escolher muito, tá? Não me leva tão a sério também, porque existe um ditado que fala assim, quem muito escolhe sai escolhido também, né? Então você vai ter que encontrar um meio termo aí, também não aceitar qualquer coisa, mas também não exigir demais também, senão ninguém presta, Uhum, né? Então eu jogo bem essa, porque falta muitas vezes clareza na mente da pessoa do que ela quer especificamente, mas uhum, talvez o que ela quer especificamente não está disponível exatamente daquele jeito que ela fantasiou. uhum. E aí ela acaba não aceitando nada, o tempo vai passando e, né, é como assim, ó, eu prefiro confiar em várias pessoas e fazer negócios do que não confiar em ninguém. Eu prefiro confiar em várias pessoas e me frustrar com algumas, eu sei que faz parte a frustração, do que falar assim: "Ah, não vou confiar em mais ninguém, porque todo mundo tem desvio". Bom, Não tem como. Então é um equilíbrio, a gente tem que encontrar um equilíbrio nisso tudo. é, esse equilíbrio é muito interessante, eu escuto muito essa mesma analogia vinculada a experiências mesmo. Quando eu escrevi esse meu último livro, que é o livro para mulheres livres, Uhum, foi o último que eu publiquei. Eu decidi que eu queria ser nômade. uhum, Queria morar um mês em cada lugar do Brasil para conhecer e entender o significado dessa palavra liberdade, até para escrever esse livro.
Então, eu fiquei 4 meses, fiquei 1 mês aqui em São Paulo, inclusive. Depois eu fiquei 1 mês em Santa Catarina, que foi uma mudança muito brusca, porque lá eu fiquei numa península, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha nada, era muito mar e outra experiência. Mas por que esse ponto? Muitas pessoas falam sobre... reclamam da cidade onde elas estão, Uhum. reclamam do país onde elas estão, mas elas fantasiam o país ou a cidade onde elas poderiam estar. Então, eu acho que é similar com isso, né? Você precisa visualizar. As pessoas ficam no plano só da visualização. Às vezes, elas partem para o sentimento, mas elas não agem. Sim. Então, assim, você só vai ter a experiência, igual você disse, se relacionar com alguém nesse nível, ou dessa forma, ou escolher um outro lugar para se viver. Você sabe se você vai se interessar por essa experiência? Você foi lá só fantasticamente na sua personalidade criada no seu eu. Uhum. Fisicamente você esteve lá? Você teve a experiência de realmente acordar e dormir e falar, é isso mesmo que eu decidi? Então, as pessoas, às vezes, elas têm medo de viver essa experiência, às vezes, inconscientemente, elas se sabotam para não viver, porque o plano da fantasia é muito mais bonito. Sim. No plano da fantasia, o outro país não tem crime. No plano da fantasia, a outra cidade é muito mais A divertida. grama do vizinho é sempre mais verde. É sempre dessa forma. Então, eu acredito que esse título do livro é muito bom, porque ele fala os 3 passos fundamentais para você conquistar Sim. isso que nós estamos falando hoje. Desse livro que você tá falando? Não, do seu, Visualizar do meu, Sentir e né? Agir. Do Visualizar. Mas eu também gosto do meu título. O seu chama? O Livro para Mulheres O Livres. Livro para Mulheres Livres. Muito bom. Justamente por esse ponto, ele traz essas borboletas monarcas na capa, É. porque as monarcas são os únicos insetos que fogem do inverno em busca do verão. E muitas delas morrem no meio do trajeto e nem chegam no destino. Então, a vida delas é literalmente entregue a E viagens. você trouxe outro arquétipo aqui, que são as borboletas, ó. Que é o da transmutação, da transformação, Eu sou né? suspeita, porque o meu outro também é de borboletas. Olha, muito bem. O Alto Amor também. O Alto Amor, eu escolhi esse nome porque... quando eu pesquisei no Google, não existia. Vou até olhar agora para atualizar. Não existia uma tradução para essa palavra alto amor. Então eu falei, vou mesmo? escrever um livro que num dicionário formal não tinha uma tradução. Então eu defini essa palavra alto amor como uma evolução do amor próprio. Sim, Porque o amor próprio, eu sou muito ligada aos sentidos das palavras. sim. E o amor próprio, ao meu ver, ele está muito ligado à propriedade. Eu amo me pertencer, eu sou dona de mim, é tudo meu. Então, assim, ele foi necessário, ele é necessário, ele é um revolucionário. Revolucionário, ou seja, é para fora. Sim. Ele causa transformação ao entorno. Mas, para mim, o alto amor é a evolução disso, porque a gente precisa causar dentro de nós essa mudança. Então, o alto amor é eu com eu mesma. A minha autodisciplina, meu autoconhecimento, tudo que é relativo a mim. Por isso que eu trouxe como uma evolução. Nossa, gostei. E fez todo sentido. Realmente, essa questão do significado, né, da etimologia das palavras, né? Na neurociência, a gente tem defendido algumas palavras também. Por exemplo, nós não usamos o termo, evitamos o termo deficiente, né? Porque, pessoa é deficiente mental. Porque se eu falo que você é deficiente, eu já te coloco um demérito aí, né? Você tem um déficit, uma deficiência, né? A gente chama de inteligência diversamente capacitada. Porque o que é inteligência? Não é mesmo? Você vai ver autistas que são gênios em algumas áreas, mas são classificados como autistas. Mas o que é inteligência? Então, tudo que falta em algum lugar, sobra em outro. Você pode ver uma pessoa que as pernas não funcionam, os braços vão ficar mais fortes, não é? Ou Poder que da ela, adaptação. ou que ela não enxerga, ela escuta melhor. Então, isso compensa de alguma maneira. Então, é uma inteligência diversamente capacitada. E isso não é um demérito, isso é uma capacidade. Então, a gente na neurociência, pelo menos os autores que eu sigo, né, tem defendido mais, Dr. Sérgio Felipe, inclusive, tem defendido essa nomenclatura que é mais respeitosa, né, para não usar o termo deficiente, que eu particularmente não gosto. É muito interessante analisar o quanto as pessoas são rotuladas por meio das palavras. Então, assim, você pode estimular uma criança com uma palavra, ou você pode
causar um trauma pro resto da vida dela, com a forma como você interpreta a inteligência que ela tem. Sim. Então eu fico até satisfeita de ver hoje em dia bastante escolas que têm promovido os tipos diferentes, as múltiplas inteligências. Porque particularmente eu sempre amei a língua portuguesa e esse lado do português. Então, assim, eu não tive problemas nesse quesito. Mas, obviamente, eu sempre fui péssima em estatística. Eu só consigo fazer conta escrevendo a conta. Uhum. Outro dia eu fui fazer uma conta de porcentagem e eu fiquei, gente, não consigo. E aí eu escrevi a conta e eu entendi a conta e consegui resolver escrevendo. Então, assim, aquela frase também é bem batida, mas ela define muito bem isso. Se você julga um peixe pela capacidade de subir numa árvore, ele vai se considerar idiota a vida Sim. inteira. Então, acho que também esse trabalho é muito importante ser feito na base. De quando Uhum. você pega uma criança, às vezes, com uma dislexia, com um autismo, com um TDAH. Sim. E todas essas crianças acabam que elas são aglomeradas por esses rótulos criados, esses diagnósticos. E essas inteligências que são desenvolvidas nem sempre são validadas, né? Até uma das críticas que na PNL a gente faz também é sobre isso. Quando fala assim, o fulano tem déficit de atenção, né? Aí a gente usa o metamodelo para fazer perguntas, mas tem déficit de atenção com relação a quê? Segundo o quê? Segundo qual paradigma? O que você espera dessa pessoa? Porque tem criança que você vai falar, ela tem déficit de atenção. Só que a nossa atenção está sempre indo em algum lugar. Então, em alguma coisa ela está tendo atenção. Não tem como ela não estar com atenção. Então, se ela está com atenção em algum lugar, por que é déficit de atenção? Porque ela não está respondendo ao que eu espero que ela responda? Né? Eu tive um paciente com diagnóstico de déficit de atenção, que era campeão sul-americano de videogame, numa modalidade específica lá. Como que uma pessoa dessa pode ter um déficit, para baixo? Ele imagina, se ele ganhou um campeonato de videogame com déficit de atenção, imagina quem tem atenção plena, né? Não, mas ele ia mal na escola, porque ele não se adaptava naquele modelo, naquele modus operandi de escola. Mudou ele de escola para uma escola um pouco mais aberta, mais artística, sabe? Com um conceito diferente, ele já se desenvolveu. Então, muitas vezes é o ambiente também. O ambiente não está propício, não está aproveitando a maior capacidade daquela pessoa. É como algumas coisas, né, foram mudando nas neurociências. Por exemplo, o teste de QI. O teste de QI era considerado como o teste de inteligência, né? Hoje existe muita crítica sobre isso, porque existem pelo menos 8 tipos universais de inteligência. E o teste de QI, ele predomina em uma que é a inteligência lógico-matemática. Então, tem escolas que são baseadas no QI. E aí tem aluno que se desenvolve muito, aquele aluno mais lógico. Tá, e aquele que tem uma inteligência, às vezes, artística, intelectual, linguística, motora, musical, não é mesmo? Também é um tipo de inteligência intrapessoal, interpessoal. Tem vários tipos de inteligência. Então, o teste de QI, ele é um tipo. E quantos alunos ali, na minha época mesmo, foi aplicado o teste de QI na escola, os alunos que tiraram nota baixa já se colocava como burro. E, inclusive, dividia-se as turmas. Eu lembro disso até hoje. Tinha turma A, B, C, D, E. Vou colocar assim, entre aspas, né? Os burrões iam para as últimas, coitadinhos. E aí, a hora que tocava o sinal do recreio, eu até escondia para os meninos da A sair primeiro, para eles não ver você aqui, porque Traumático. isso aí já foi uma divisão ali. Então, as coisas têm que evoluir nesse sentido também, né? Dessa reintegração de tudo isso. E de aproveitar a sua habilidade também naquilo que funciona. Se no lugar que você está não é reconhecida a sua capacidade, algum lugar é para você. Talvez a mudança de ambiente pode ser um caminho. E é muito bom pensar sobre isso, porque, voltando para a linguagem também, o que nós falamos, nós não, porque eu não falo isso, mas o que muitas pessoas falam quando vem uma criança aprontando? Para de fazer arte. Então, assim, o quanto a nossa linguagem, ela naturalmente impõe que a arte é uma coisa ruim. Então, se a criança ela faz uma bagunça e ela é chamada atenção, e alguém fala com ela, para de fazer arte, É verdade. como que ela vai ter estímulo para se desenvolver numa aula de artes, ou procurar um curso de desenho, ou outra expressão artística
a arte para ela vai ser errada, vai ser um sinônimo de bagunça, um sinônimo de castigo, um sinônimo de coisas que ela não deve fazer. Faz sentido. Então, nós nascemos com um grande potencial criativo, todo mundo nasce. Nós somos podados à medida que nós crescemos. Uhum. Se você conversar com uma criança, ela não tem filtros artísticos. Ela vai criar uma história para você rapidamente, com elementos fantasiosos e que você vai demorar muito tempo para entender. Sim. Porque ela tem ainda essa mente em branco que é escrita através dos anos, todos esses rótulos, toda essa linguagem. Sim. Então, é necessário a gente tomar cuidado também, pessoas que têm contato com criança e tudo mais, até nessa forma, nas palavras que a gente adiciona na mente da criança, sobre o que significa artes, ou na hora de escolher uma faculdade, o que significa ela fazer uma faculdade não convencional, que hoje em dia já, felizmente, tem caído também por terra bastante isso, mas para que as pessoas olhem mais para essas questões da linguagem, da artes, de coisas que fazem sentido para ela. E quem é bom em matemática, que se mantenha fazendo isso. Quem é bom em qualquer outra coisa, que faça isso, né? Mas que faça o que é bom e que gosta, né? Sim. Porque todo mundo se beneficia quando isso Sim, acontece. sim, com certeza. E aí, e a pessoa se conhecer também para não ficar refém da aprovação, né? Porque isso também é um problema. Ela acaba tomando decisões ou escolhas, até mesmo profissionais, eh, pensando em aprovar, em ter a aprovação de alguém, ou até mesmo dos pais, né? Eu tive um caso curioso, um atendimento que eu fiz, que na hipnoterapia a gente tem uma técnica de progressão de idade. É como se fosse o oposto da regressão. Ao invés de jogar para trás, eu jogo num futuro, porque todos nós temos uma visão de onde nós estaremos daqui a um tempo em algum lugar. E quando eu pergunto para a mente não fica sem respostas. Então foi mais ou menos assim, ela chegou no consultório, ela tinha uns 20 e poucos anos, ela chegou com um namoradinho, assim, o namoradinho ficou na recepção e tal, e ela estava muito insegura quanto ao futuro dela. Ela falou, quero saber se eu estou tomando boas decisões, né? Beleza, fiz uma hipnose nela e coloquei ela no futuro, uns 15 anos para frente, assim, vamos ver onde você vai estar. Quando eu joguei ela 15 anos para frente, detalhe, ela fazia medicina quando ela foi lá. Ela estudava medicina. Joguei ela no futuro, 15 anos para frente, ela era juíza federal. Ela tinha filhos, tudo. Aí eu falei, e aquele seu namorado e tal? Ela falou, não, aquele cara não era para mim. Eu dispensei ele e tal. E, poxa, você não fazia medicina? Não, aquilo era um sonho do meu pai. Ele queria ser médico, aí ele não foi, ele meio que me obrigou a fazer, eu fui fazendo. Mas aí depois, quase no fim da faculdade, eu desisti, e a mente dela criando isso tudo, né? Eu desisti e fui fazer o que eu gostava, que era direito. É isso mesmo, tá feliz? É que agora, nossa, tô realizada. Se eu soubesse, não teria nem começado medicina. Beleza, aí eu voltei, ela vigília, é o momento presente, ela abriu os olhos. E aí eu falei, ó, a decisão é sua, só te levei ao futuro pra ver, né? Porque é um futuro imaginário, mas é o que a mente subconsciente espera que vai acontecer. E ela falou, bom, isso tudo bateu, fez todo sentido, porque eu tava jogando pra debaixo do tapete umas coisas, então eu vou antecipar essa decisão. Eu não vou esperar chegar quase que ao final da faculdade pra tomar essa decisão. Ela tava no segundo período, sei lá, eu vou já parar agora, falar pro meu pai que esse é o sonho dele, não é o meu. E o rapazinho, eu vou me entender com ele que não dá mais. Eu falei, por sua conta, por sua conta. Já adiantou o processo Já dela. adiantou. Então, às vezes, a gente precisa ir lá no futuro, ver também, será que aquilo que eu tô escolhendo tá ligado com o meu propósito? Né, com a minha caminhada? Ou será que eu não tô fazendo isso para agradar alguém? Que aí entra no lance da expectativa, né? A gente querendo muito agradar e toda expectativa, ela cheira a frustração, porque é a fantasia, como você falou no início do podcast. A fantasia, deixa ela ser fantasia. Quando frustra a expectativa é complicado. Eu tenho aprendido a não criar muitas expectativas com as coisas. E aí é até mais gostoso, Se sabe? surpreender. Recebo assim, vamos num restaurante, eu não vou com uma mega expectativa, porque se não chegar perto daquilo que eu esperei, ficou ruim. Mas às vezes você vai despretensiosamente num lugar e fala, nossa, que gostoso tá aqui. Eu não imaginava. E olha, já foi gostoso. Então, sabe, não precisa ficar criando fantasias com tudo. Deixa a fantasia para outras coisas e procura deixar os presentes do universo acontecerem naturalmente. Eu achei esse estado que é um estado de paz.
Pelo Uhum. que você foi me Isso, descrevendo, eu já é. senti isso. É um estado de você estar satisfeito ao ponto de estar tudo bem pra mim, ao ponto de se surpreender, mas também não ser negativo. Que aí é um outro viés que as É, pessoas entram. Às vezes elas querem abaixar muito a expectativa por medo de se frustrarem e acabam atraindo coisas ruins porque elas não estão em paz com elas é. mesmas, né? Com esse ponto de É o equilíbrio. equilíbrio. E é o soltar também. O soltar é assim, ó. Se eu tenho o que comer hoje, obrigado. Se eu não tenho, obrigado. A tudo dai graças, como diz Paulo, não é? Isso. Se, poxa, hoje deu tudo certo, que bom. Se não deu, beleza, tá tudo certo. Amanhã a gente refaz, faz melhor. Então você, como o professor Hélio Couto fala, não tem como você frustrar uma pessoa que soltou. Olha que Uhum. legal isso. Não tem como. Não tem como vencer um paciente. Paciente infinita. Paciência infinita. Paciência maior do que de Jó. Uma pessoa que soltou. Uma pessoa que não cria expectativas, que não. Ela não fica esperando coisas das outras pessoas, ela faz o dela e, tipo, ela tá feliz de qualquer jeito. Então, a felicidade dela não é condicional. Isso é bom. Ela é interna. É uma decisão. Porque quando a felicidade ela é condicional, ela nunca chega. Uhum. Ah, eu vou ser feliz quando eu emagrecer. Aí eu emagreço. Poxa, mas eu vou ser feliz, eu acho, então, quando eu terminar a minha faculdade. Eu vou ser feliz quando encontrar o amor da minha vida. Eu vou ser feliz quando. E já começou errado. Uhum. Porque felicidade é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ninguém tem a obrigação de te fazer feliz. Uhum. Quando alguma aluna minha fala assim, ah, é porque o meu marido não me faz feliz. Eu falo, que obrigação que ele tem de te fazer feliz? Você tem que ser feliz independente dele. Tem até uma metáfora que eu conto, que é a metáfora do bolo, né? Vamos imaginar assim, ó. Existia um bolo que era metade. Ele era um bolo metade. E ele vivia buscando a sua outra metade. E ele procurava nas docerias, nas vitrines, e não encontrava, até que ele um dia encontrou uma metade, que estava todo o bolo que eu olhava estava inteiro. E ela se juntou àquela metade e falou: é aqui que eu vou ficar, é a minha metade. Uhum. E aí o bolo ficou bonito, vistoso, né? Com muito chantilly, com muito recheio. Mas por algum motivo não deu certo. O bolo azedou, ninguém queria aquele bolo estragou. E aí até que a metade que tinha aceitado a outra metade saiu fora, alguém levou embora e ela voltou a ser metade. Ficou um bolo murcho, feio, velho, todo Piorou tudo. decaído, piorou tudo. Aí buscou outra metade. Não, tem que encontrar outra metade. Aí encontrou outra metade, no início foi tudo bem também. Depois deu tudo ruim, o bolo ficou feio de novo, a metade foi embora, brigou e ficou só a metade. Depois de várias tentativas de juntar com outra metade, ela desistiu disso. E ela decidiu se envolver nela mesma, que eu não sei se é o seu auto-amor Uhum. aqui, mas ela se envolveu nela mesma e ela se fez um único bolo. E aí ela decidiu ser um bolo muito bonito, muito vistoso, muito elegante. E ela falou assim: a partir de agora eu sou o bolo. E tudo bem se eu tiver uma velinha para enfeitar o meu bolo, se eu tiver uma cereja para colocar no meu bolo. Uhum. É um complemento, mas eu nunca vou deixar de ser o bolo. Ou seja, num relacionamento, você tem que ser o bolo completo. Uhum. Esse negócio de metade da laranja, porque assim, quando a metade vai embora, acabou, você é metade, então. Isso. Então, o seu relacionamento tem que ser um suplemento e não um complemento. Isso é Porque o interessante. complemento já quer dizer que por si só você está em falta. Você me completa. Isso é muito arriscado. Não, mas quando você suplementa, é que foi além até. Uhum. Melhorou a apresentação, mas eu continuo sendo completo. Pelo menos no meu significado, isso traz mais equilíbrio, mais domínio. Com certeza. Essa ilustração é muito clara, né, se você pega toda a sua felicidade e deposita no outro, o que que sobra pra você quando a Uhum, pessoa vai embora? Então é um pouco sobre isso, né. No final das contas, quem vai carregar a própria bagagem de coisas boas e ruins, somos nós. uhum, Então assim, encontrei alguém para dividir a minha bagagem, dividir, mas e depois? Você divide sua bagagem com a pessoa, ela vai embora com a sua bagagem, uhum. já era. Já era. Então, o que que você vai ser depois disso?
Então, eu acredito muito também nessa analogia que você fez. Gostei muito da analogia do bolo. Mas você vê que existe uma repetição de padrão, que eu acho que é interessante também, tem a ver com a linguagem e com tudo isso. O bolo, inicialmente, ele repetia um padrão, até ele reconhecer que esse padrão Isso, não funcionava. Então, isso acontece muito na vida, e as pessoas, às vezes, não chegam na fase que esse bolo chegou, que é sim, de perceber que o padrão está se repetindo. sim, sim, Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado quando coisas frequentes acontecem na nossa vida, porque é, isso quer dizer que nós estamos vivendo um ciclo em vez de vários ciclos. A sim, nossa vida, ela é cíclica, né? Nós somos natureza, a natureza é cíclica. Você vê, chove, aí evapora e volta a água, sim, tudo é cíclico. Uma árvore, ela nasce, cresce, morre e depois cresce outra árvore. Então, naturalmente, nós somos seres humanos, nós somos cíclicos. Então, o ciclo começa e ele termina. uhum, Então, nós temos que viver ciclos diferentes. Mas existem pessoas que ficam presas ali a vida inteira no mesmo ciclo, que sim. ela não percebe que aquilo está acontecendo de novo Não na vida dela. aprende, Não porque eu aprende. falo assim, a gente, para mudar de fase, para passar de game, você tem que atribuir aprendizado. Uhum. Senão, você vai ter mais daquela experiência até você aprender e não precisa passar tantas vezes. Por isso Uhum. que o sábio, ele mais observa, às vezes ele não precisa cair no buraco, ele viu o outro cair no buraco, ele já, Uhum. ó, parece que ali cai em buraco. E ele já fica mais esperto. Ele já atribui significado àquilo quanto antes, né? Yes. Então é isso, eu tenho trazido cada vez mais para os livros, para as apresentações, para as palestras, esses conceitos, né? De sabedoria, do soltar, né? Porque eu acredito que a sabedoria vale mais até do que o conhecimento. O conhecimento, ele é muito importante, mas sem um uso sábio dele, Uhum. você vai ver pessoas extremamente conhecedoras com pouca sabedoria, né. É. Ontem eu estava falando na minha live de neurociências e espiritualidade que muita gente falou assim: "Ah, o Lucas está mexendo com religião agora". Eu falei: "Gente, não é religião, é antirreligião praticamente. Religião são sistemas de crenças, espiritualidade é outra É. coisa". Eu conheço pessoas altamente religiosas e pouquíssimo espiritualizadas. E eu conheço até pessoas que são, ateias, né, ateus, que são de boa espiritualidade, porque o que é uma pessoa espiritualizada, né? Uhum. Para mim, uma pessoa Conectada. espiritualizada é uma pessoa resiliente, que faz o bem, conectada, uma pessoa que se preocupa com os outros, com a comunidade, uma pessoa que faz boas ações, que Uhum. pensa no coletivo, na natureza, não necessariamente no que ela acredita ou deixa de acreditar, porque isso é muito subjetivo. Então, Uhum. não, religiosidade não é proporcional à espiritualidade, nem sempre, apesar de também ter pessoas altamente religiosas e altamente espiritualizadas. Com certeza. Entende? Então, fazer essas separações também é muito importante. Porque novamente cria a realidade. Então, se você acredita naquilo e leva para sua vida, vai criar a sua realidade. Mas é interessante nesse trabalho que eu faço de consultoria em escrita, com muitos autores diversos. E nesse processo eu entro em contato com autores que têm crenças completamente opostas. Sim. Então, assim, lá na nossa editora hoje são mais de 100 autores. Nós temos autores que são espiritualistas, temos autores Uhum. altamente cristãos, temos autores que são ateus, temos autores de diversas linhas, e eu, como consultora em escrita, eu trabalhei, tive o privilégio de trabalhar com mentalidades muito diferentes Sim. e significativamente opostas. Sim, sim. E quando você trabalha com mentalidades opostas, mas com fé similares, você entende isso que você está falando. Uhum. É, o poder de toda essa conexão. Não tem como realmente separar uma coisa da outra quando você tem essa experiência de conhecer as pessoas de diversas denominações também. Sim. E entender o que cada um acredita também. Entra naquela questão que eu falei, né? Sobre o que você está vendo do quadro. É o que alguém te contou? É o que você viu? É o que você sente? Então, assim, ter essa experiência de diversas pessoas fez eu sentir muitas vezes, Sim. muitas perspectivas e abrir essas portas do talvez também. Eu acho interessante nessa questão da mentalidade, a gente trazer, igual o tema sobre leitura e propósito, muitas pessoas, elas aqui no Brasil têm muita dificuldade com a leitura em si. Então, talvez começar com leituras mais simples, para elas chegarem em leituras mais complexas, Uhum. mas entenderem o poder da escrita e da leitura, como você, que tem 6 livros, eu também, hoje em dia eu tô com 10 livros, então as pessoas que não leem, elas têm mais dificuldade de ter acesso a esse tipo de conhecimento, igual o que você traz nos livros, igual que tem em muitos outros livros também.
Então, no seu processo, assim, de escrita e também de leitura, o que que você acha para quem está assistindo e ainda não tem esse hábito, às vezes, de ler ou de se conectar sobre aquele assunto que nós estávamos falando anteriormente? Talvez a pessoa que seja religiosa começar por um livro que seja de uma crença que ela acredita. O que que você acha de tudo isso? Que conselho você dá Bom, para vou quem falar for de começar? comportamento humano então, Ótimo. né? Sobre construção de hábito. Existe um livro chamado Hábitos Atômicos, que Uhum. fala justamente, eu não me lembro o nome do autor agora, mas o Hábitos Atômicos, ele vai trazer justamente o princípio de que a formação de um hábito, ela não acontece do dia para a noite e que ela deve ser paulatina, deve ser passo a passo. Então, Uhum. assim, eu quero correr uma maratona. Ok, mas eu não sou atleta. Uhum. Então, eu vou começar dando uma caminhada ao redor da quadra da minha casa. Daqui a pouco eu vou caminhar 3 quadras, daqui a pouco 5, daqui a pouco eu começo a correr. Daqui a pouquinho eu corro 5 quilômetros por um tempo. Daqui a Uhum. pouquinho eu corro 10, 15, aí eu me inscrevo numa maratona. Mas eu não Nossa. começo numa maratona, né. Vai fazer uma barra, para nessas praças aí, eu vou fazer uma barra, a gente faz 2, 3, Eu não uma, faço nenhuma. faz nenhuma. Então, vai fazer meia barra. É. No outro dia meia barra, no outro dia meia barra, Uhum. até que chega uma hora que: "Opa, fiz uma". Ok, faz mais uma. Daqui a pouco você vai lá e faz 10. E já sabe fazer 10. Então, ok, eu quero começar a ler. Não adianta eu dar um livro e falar, leia o livro inteiro. Dificilmente ela vai ler. Ela não tem nenhum momento para aquilo. Mas Uhum. quando ela determina um horário, um momento, e fala assim, ó, leia um parágrafo, leia uma página. E algo que eu tenho até trazido para o meu entendimento, é, vale mais a aplicação de um conceito do que, às vezes, ler o livro todo e não aplicar nada. Então, assim, às vezes eu Uhum. prefiro abrir um livro e falar assim, eu vou ler aqui 2 páginas e eu vou relacionar isso com alguma coisa da minha vida, eu vou aplicar em alguma coisa, aí eu passo para próxima. Uhum. Porque senão não, tem que terminar. Aí eu vou, ok, tô terminando, mas será que eu atribuí significado? Será que mexeu alguma coisa na minha mente? Ou porque vai ser esquecido se eu não correlacionar com a minha vida de alguma maneira. Uhum. Essas palavras vão entrar por aqui, vão sair por ali. Quantas vezes a gente se pega lendo e a cabeça está num outro lugar? Tava lendo automaticamente, falei, gente, onde é que eu tava? Eu li isso aqui tudo, mas eu não entendi nada. Aí você tem que voltar. Então, não, calma. Lê uma página, filosofa sobre aquilo, reflete sobre aquilo. Tem um livro muito denso, né, que eu gosto muito, é um dos que eu mais gosto, ele é bem grosso, assim, chama Um Curso em Milagres. É Um Curso em Milagres, ele é um livro, não é nem um livro para você ler, é um livro de Uhum. consultas. Cada parágrafo é muito profundo, é de uma profundidade que, se Uhum. você lê a mesma coisa em dias diferentes, te parece que está dizendo coisas diferentes, porque ele é muitos significados. Uhum. Então eu gosto de ler uma página e ficar assim, nossa, deixa eu pensar isso aqui, mas onde que eu posso aplicar isso? Nossa, olha, isso conecta com a minha vida naquele momento, nisso, nisso, naquilo. Tá, acho que eu entendi, agora eu entendi, vamos para a próxima. Sem pressa, apreciar a leitura. Uhum. Não é, não é a quantidade, é a qualidade, sabe? Aí a qualidade vai entrar, assim, num hábito maior, vai entrar no ciclo do hábito, né? O ciclo do hábito, que aí é o gatilho, a rotina e a recompensa. Então eu já tenho um gatilho, eu já tenho um motivo principal, eu já tenho um horário para ler, eu já tenho uma escrivaninha para eu sentar, ou a Uhum. cabeceira da cama, eu já tenho a rotina, que é o hábito em si, e eu tenho a recompensa. A recompensa que vai gerar dopamina lá no meu núcleo accumbens, lá no meu lobo límbico, que vai me retroalimentar a vontade de reinicializar a rotina amanhã de novo e ter de novo o mesmo prazer e de fazer isso várias vezes e depois o próximo livro. Porque aquilo tem que ter um benefício para o meu cérebro, aquilo tem que ter uma recompensa, mas nem sempre essa recompensa vai vir imediatamente. É como fazer musculação, olha só. Como parece ingrata a musculação para pessoa que está começando. Você vai lá um dia, sai com o corpo destruído, de dor. Uhum. Você vai lá 2 semanas, você fala: "Mas eu malhei 2 semanas, não vi diferença no meu corpo". Não vai ver mesmo. Vai demorar. Mas continua, 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 com uma hora começa. Uhum. Mas não é do dia para noite. É um trabalho de perseverança, de paciência, tem que perseverar para dar certo. É. É interessante pensar sobre essa questão da recompensa, porque às vezes a recompensa imediata é você deixar de fazer. É. Então eu falo muito isso com meus clientes de consultoria em escrita,
muitas vezes o nosso cérebro, quando nós estamos em um processo de escrita, ele nos sabota também. Então, se você senta ali da frente do computador e começa a digitar e vem aquele branco e você para, pronto. Recompensa A também. recompensa é você parar e poder assistir um filme, poder Uhum. fazer alguma outra coisa. Então, você acaba condicionando a sua mentalidade que toda vez que você tem um bloqueio, você vai parar. Então, Sim. vai ter uma recompensa imediata. Então, isso faz com que a pessoa, às vezes, nunca consiga sentar para escrever, porque ela sempre tem um branco. Mas por que esse branco? É porque ela ensinou o cérebro dela a dar esse branco para ela ter uma recompensa rápida de procrastinação. Então, essa questão do hábito, ela é fundamental e trazendo um pouquinho para o campo dos escritores. Como que nós, escritores, podemos ajudar os leitores a lerem mais. Então, o uso, por exemplo, como você disse, a pessoa pode esquecer um livro inteiro, mas ela vai lembrar de uma técnica. Então, eu costumo falar muito com os escritores. O que você pode escrever? Que frase você pode resumir isso que você disse que vai tocar ali na alma da pessoa? Porque ela pode esquecer um livro inteiro, mas ela não vai esquecer uma frase que fez ela lembrar de algo da vida dela. Então, eu brinco muito, esses meus 2 últimos livros, eu falo assim com as pessoas, quando eu estou em feira de livros ou eventos de autores, falo pra pessoa pensar em alguém ou em algo e abrir numa página e ler o que tá escrito nessa página. Aham. Eu não sei o que abriu, eu não pensei em ninguém, tá? Em nada. Mas, geralmente, já aconteceu da pessoa abrir o livro, ler uma página e começar a chorar. Teve Olha. gente que já jogou o livro longe, assim, em lançamento de livro. Mas justamente porque, igual você disse, se você ler em um dia, você vai ter uma percepção. Se você ler em outro, você vai ter outra. Então, vai se tornando também essa Nossa, eu digo uma consulta. frase muito parecida com a que você falou Uhum. nos atendimentos de hipnoterapia, que eu falo que o atendimento de hipnoterapia, se o paciente não sentir, não valeu de nada. Uhum. Porque, eventualmente, ele não vai se lembrar do tanto de palavras que você falou pra ele. Mas ele vai te lembrar se você fez ele se emocionar. Se você falar assim, nossa, eu fui num terapeuta uma vez, mas eu chorei, mas foi lindo, né? Tocou. Mas se não tocar, você não, o que ele falou? Nossa, falou tanto que eu nem me lembro mais. Porque se Isso. não teve engajamento emocional, É. não fez sentido. O que eu falo dentro da escrita pro autor é nesse sentido. Você precisa escrever como se você estivesse sentado do lado do seu leitor, conversando com ele, para ter justamente isso que você disse, né, que o terapeuta precisa ter essa proximidade, essa empatia com o leitor. Às vezes a pessoa fala comigo: "Ah, mas eu quero fazer uma consultoria para eu colocar palavras mais elegantes no meu livro, ou para eu escrever conceitos mais complexos". Daí eu falo: "Você fala isso no seu dia a dia? Uhum. Se você não fala, você não pode escrever sobre isso. Você vai estar criando personagem no seu próprio livro". Então, assim, nós temos que escrever da forma que nós falamos, aquilo que nós acreditamos. Acho que o único livro que eu não falei hoje foi esse aqui, O Qual é o Seu Conteúdo? E Uhum. ele fala um pouco sobre essa dinâmica. Se a pessoa que leu o seu livro sentar com você, igual nós estamos conversando aqui nesse podcast, você vai ter a mesma quantidade de assunto que você teve para escrever? É. Ela vai sair dessa conversa com você inspirada a alguma coisa? Ou ela vai desconectar? Porque o livro é diferente de você, ou porque não é tão interessante. Então, dentro do campo mais dos escritores, eu acho importante trazer isso. Quanto mais você conecta com o leitor, mais você transforma a vida dele. E esse é o objetivo do seu livro. Uhum. Então, retomando ao tema agora, eu acho que a gente já está finalizando o tema central aqui nosso, que é a respeito o poder da leitura e da escrita, né, dos livros nos propósitos. Uhum. Então, existe uma frase que eu gosto muito, que ela sintetiza a parte do autor. Ela fala: o livro que vai mudar a sua vida é o que você vai escrever. Sim. Então, assim, nós escrevemos para mudar a vida dos leitores, mas antes de mudar do leitor, nós temos que mudar a nossa. Sim. Então, eu acho que o processo de escrita, ele é curativo justamente com esse objetivo. E ele ele nos leva a propósitos maiores quando nós temos propósitos maiores. Eu acredito que o livro, pelo menos no meu entendimento, é uma forma do autor eternizar o seu conteúdo. Uhum. Porque eu gosto muito dos vídeos, mas os vídeos, eles são fugazes, né? Você posta um vídeo, Uhum. ele tem um hype, daqui a pouco ele desaparece. Principalmente no Instagram. Ninguém vai lá procurar um vídeo que você postou há um ano atrás, Uhum. não é mesmo? Mas o livro busca. Ele é atemporal, né? Quantos autores, por exemplo, quando eu comecei a ler
Napoleão Hill, ele já era falecido, Joseph Murphy já era conhecido, todos os caras dessa área da mente humana, só foi possível conhecer o trabalho deles através da literatura. Uhum. Se não tivessem livros, era só uma história que alguém estava contando e que não teria certeza se é aquilo mesmo, né? Então, o livro, do meu ponto de vista, eterniza aquilo que eu acredito, né? E eu penso assim que na minha família, meus bisnetos, netos, né, tataraneto, um dia eu vou falar assim, nossa, teve um vô nosso, o vovô Lucas Naves, Legal. que ele escrevia livros, olha, tem um livro aqui e tal. Eu penso nisso, é uma forma de eternizar aquilo, Uhum. né? E de transformar a vida das pessoas através da linguagem também, através do livro, do conhecimento que está aqui. Por isso o livro nunca vai sair de moda. Uhum. Você pode colocar até audiobook, 12 minutos, é legal em alguns momentos, tá ali na esteira, tá ouvindo, mas o lance de pegar o livro, né? Eu gosto daqueles livros, inclusive, amarelados, assim, Ótimo. antigos, eu acho que tem todo um charme na coisa. Uhum. Né? O livrarias, aquele de sebo, né? Bem antigo, empoeirado, assim. É uma Eu acho, energia é uma diferente. energia, é uma energia realmente, né? O próprio livro é um arquétipo também. Uhum. Então, você se conecta com aquela energia, isso é muito bonito. É. Por isso que as pessoas falam, né, de plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, porque são 3 legados É, que já você fiz pode os deixar. 3 também. Então, são 3 legados que você pode deixar. Então, o que que o que que seu nome vai representar quando você não estiver aqui para defender ele? Isso. Então, assim, eu acho que o livro e a árvore eu acho que a árvore é só para repor o livro, que você vendeu muito, aí você tem que plantar uma árvore realmente para repor. Mas a questão do filho e do livro, são eles que vão falar por você quando você não estiver mais aqui. Nossa, boa, Então, verdade. eu acredito que por isso que precisa ter autenticidade Uhum. naquelas questões que você trata e que você acredita, porque ele vai estar falando por você logo após. As pessoas, elas esquecem de muitas coisas ao longo do tempo. Mas como você disse, meu avô, meu tataravô, eu fiz um livro na editora que foi muito legal, que foi uma reconstrução de uma árvore genealógica. Então a Hum. autora, ela estava fazendo processo de cidadania italiana e ela reconstruiu a história de todos os familiares e montou esse livro com a história Aí, deles. que legal. Então É, assim, se não se perde, né? isso. E aí ficaria só numa documentação formal de cidadania. É, Mas ali ela fez um livro, sim. e daí no dia do lançamento ela lançou na Casa de Itália. Os netinhos foram e colocaram uma folhinha na árvore genealógica Olha, lá. E depois ela foi pra Itália fazer o lançamento lá que também. legal. Então, assim, você falou sobre a energia do livro, né? Uhum. Eu sou suspeita, eu amo o livro de papel. Então, assim, na nossa editora nós tentamos ao máximo fazer com que o livro seja uma experiência, trazendo a tecnologia. Por Uhum. exemplo, esse aqui meu, eu coloco até o tempo de leitura como se fosse o Kindle ali da Amazon. Então a pessoa, ela tem só 3 minutos, então ela pode ler esse capítulo. Sim. E nós usamos as frases riscadas também de efeito mais em negrito e tudo mais. Isso em todos os nossos Eu gosto livros. muito desse modelo de editoração, assim, bem, de ilustração. É, Fenomenal. porque nós trazemos a parte da experiência, da tecnologia, do que ela pode agregar, Sim. mas mantendo a tradição, essa questão do físico. Então, você ter a experiência de você pegar um livro, de você ter esse contato, ela é inigualável, assim, no meu Sim. ponto de vista. Então, Sim. as pessoas falam, será que o livro físico vai acabar? Pelo menos, assim, nas nossas muitas gerações próximas, não. Porque se você Não, vê quando os livros foram criados... E não acho que o livro físico em si vai acabar, eu também porque não acho. ele tem uma experiência tátil, ele tem uma experiência que Sim. vai muito além. O riscar, o você... Pra quem risca. É. E o não riscar pra quem não risca também. E até como objeto de decoração também, né? Também. A gente falou sobre arquétipos bastante aqui É. no podcast. Então, o livro, ele é um arquétipo forte. E você também ter essa presença, livros na sua casa, isso também, eu sinto isso, por exemplo, lá, igual eu estava te contando ontem, ontem não, hoje aqui, nós abrimos um café com livros, que são os livros somente da Uhum. editora. Então, a maioria das pessoas que entram acham diferente o quê? A experiência de estar nos livros. Ali você pode pegar as prateleiras da frente, todos os livros ficam abertos. Então a pessoa pode sentar
ela pode tomar um café lendo um livro. Nós temos aí, nós É um trouxemos incentivo à também leitura. a tecnologia, nós colocamos um Uhum. tablet, onde a pessoa pode ouvir uma parte do livro na voz do autor. Que Então, assim, legal. sempre tem como você trazer a tecnologia e o bem, mas preservar as raízes. Preservar. Maravilhoso. Muito bom. Então, eu acredito que agora nós estamos fechando. Falamos sobre muitas coisas, foi muito É, muito legal. interessante. O tema central tem muitas informações, daria para fazer uns 10 podcasts, Com mas certeza. eu volto para São Paulo para nós conversarmos. Daí, conta para o pessoal um pouquinho sobre como te encontrar, como encontrar os seus livros também. Uhum. Bom, todos os livros que estão aqui, né? Os 6 livros estão aqui. Você encontra com facilidade aí no meu site, lucasnaves.com.br. Lá tem meus cursos online, cursos presenciais e tem a aba Livraria. E lá você consegue adquirir o livro e a gente envia aí para sua casa. Também minhas redes sociais, o Instagram, o @lucasnavesoficial e no YouTube Lucas Naves Hipnose. Lá você tem conteúdos gratuitos sobre hipnose, programação neurolinguística, neurociências e espiritualidade. Só no YouTube eu tenho mais de 1000 vídeos gratuitos lá, então você pode fazer um Navisflix lá, que tem muito conteúdo legal. E para você que quer se especializar, se capacitar e se profissionalizar nessa área que eu trabalho, as formações estão todas ali para serem adquiridas lá no meu site, lucasnaves.com.br. Muito obrigado, Lucas, pela Obrigado, sua Rafa, foi um participação. prazer. Foi um Obrigado pelo prazer. convite e um grande abraço aí à sua audiência. Obrigada.